Pode sentar, obrigado, bandinha. Bandinha não, a banda desse tamanho é uma bandona, né? Boa noite a todos. Vocês estão bem? Que atmosfera. Estamos preparando o solo, porque vem uma boa semente. Amém? Amém. E que alegria nós estamos aqui em nosso coração por dar o pontapé em 2024 na Escola de Paz. Porque será um ano extraordinário. Você crê nisso? Amém! Seremos pais extraordinários na criação dos nossos filhos. E vamos influenciar outros pais, amém? Você está comigo? Amém. Então, que alegria, né? Estamos aqui começando em 2024 a primeira Escola de Paz. E que esse ano você fique atento para não perder nada. Porque vai vir muitas novidades esse ano. Amém? Amém. Teremos algumas lives que vão anteceder o culto, a Escola de Paz, no culto da família. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, porque a partir de abril, novidades vêm aí. E nós não queremos que você perca alguma coisa. Amém? Então, você vai ser grandemente acrescentado. E outra coisa, depende de mim e de você, para que a semente frutifique. Amém? Então, rega a tua semente diante daquilo que você vai ouvir. Porque eu sei que nós estamos aqui de pé para esse tempo. Amém? Então, eu não vou ministrar, mas eu queria dar as boas-vindas a você que está aí sentado, a você que está assistindo. E compartilha essa ministração, esse ensinamento, porque eu sei que tem famílias precisando. Amém. E nós precisamos ser o braço, o socorro na hora certa. Amém? Amém, gente. Ela se apresentou, mas o nome dela é Poliana Biones, viu? E o meu é Edivan Biones. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim, oxente, o poder, é o oxente mesmo, no Nordeste, o poder da experiência, como pode um menino com rosto de 15 anos ter tanta experiência assim? Não. Tem muita gente aqui que pode me ensinar, tem idade para ser meu pai, já são avós. Mas eu quero dizer algo, querido, nessa noite. Nós vamos aprender junto algumas inspirações, alguns ensinamentos da palavra. Deus me inspirou, deu uma palavra relacionada a esse tema meses atrás. E eu creio que é para um tempo ao qual nós estamos vivendo. E eu sei que nós vamos sair daqui impactados com a palavra, amém? Com a unção que está sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. E eu quero te dizer, eu também estou aqui para aprender juntamente com você. Amém? Mas eu queria que você ficasse ligado, abra o seu coração. E se você puder, compartilhe essa palavra quando você sair da igreja com outras famílias que vão precisar ouvir. Amém? Amém, gente? Então fica tranquilo, eu tenho um cara de 15, mas eu quero te dizer algo. A gente tem uma boa experiência de um tempo aí com crianças, né? Antes de ter os nossos filhos, Nicole, ela vai fazer agora em março 14 anos. Nós temos 17 anos de casados. Aproximadamente 19 de relacionamentos. Mas assim que a gente começou o nosso relacionamento, assim que nós noivamos, nós começamos a cuidar de crianças. Não da nossa, porque a gente não tinha nem casado ainda, mas dos outros. A gente liderou o departamento infantil de igreja por quase 4 anos. Supervisionamos o departamento de adolescentes, não aqui, na igreja do distrito, por quase 4 anos também, acho que 3 anos e meio. E lideramos também por um bom tempo o departamento de adolescente. E por um bom tempo também nós lideramos o departamento de família. Então fica tranquilo, porque a gente sabe um pouquinho do que nós passamos com os nossos filhos. Nós sabemos um pouquinho do que acontece no contexto de igreja. E eu sei que Deus me inspirou nessa noite para poder alcançar o nosso coração. Você pode dizer amém? Amém? Você está com o coração aberto aí? Diga, vai ser bom demais. Eu creio, amém? Então, eu queria pedir, primeiro, para os meninos colocar uma imagem aqui. O ano passado, eu estava pesquisando algumas coisas relacionadas à Escola de Paz. Nós lideramos a escola, eu e Poli, né? E, inclusive, damos um suporte ao pastor Tadeu no culto da família em relação a essa questão da escola mesmo. E o ano passado eu estava pesquisando algumas coisas e eu encontrei uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos relacionada a filhos, né? Adolescentes e jovens que estavam desviados do evangelho. Lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa com jovens, adolescentes, pais e pastores. E
dessa pesquisa, eu consegui extrair um ponto ao qual nós vamos tratar hoje à noite sobre a questão da experiência. Ok? Então foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, eu queria sair um pouquinho aqui para você ler. Pesquisa realizada nos Estados Unidos com adolescentes, jovens, pais e pastores, pelo Barna Group, eu acho que é isso. Você que sabe mais inglês aí, me perdoa o meu inglês. Publicaram no site da Associação Brasileira de Cristãos, ou Cristãos na Ciência, em março de 2016. Está um pouco desatualizado, então você percebe aí que tem aproximadamente 8 anos já que essa pesquisa foi feita. Imagina como está no tempo de hoje. Pode passar, por favor? Essa pesquisa foi feita e eles, dentre os pontos que eles conseguiram extrair, isso é um ponto só, todo esse relato aqui que eu vou passar para você. Dentre os pontos que eles extraíram, eu tirei aquilo que é pertinente ao assunto que a gente vai conversar nessa noite. 31% dos entrevistados, ou seja, adolescentes e jovens, 1/3 das pessoas que foram entrevistadas disseram que a igreja é chata. 24% dos entrevistados, ou seja, 1/4, responderam que a fé não é relevante para a sua carreira ou interesses. Afirmaram também que a Bíblia não é ensinada de maneira clara ou com bastante frequência. Você pode olhar aí para mim e pode dizer assim: a igreja não está fazendo o seu papel que deve ser feito, não? Diga comigo, está fazendo. A igreja continua fazendo e cumprindo o seu papel. Amém? Não sei se você está lembrado, o ano passado teve várias horas dentro de universidade com jovens adorando ao Senhor. A igreja continua sim fazendo o seu papel, mas segura um pouco aí que a gente vai dar no bom lugar. 20% dos entrevistados, ou seja, 1/5, opinaram que Deus parece ausente da sua experiência de igreja. É forte, não é? Não é forte? Já já eu sei que você vai dar tanto glória a Deus, tanto pulo aí na cadeira. A experiência de adolescentes e jovens acerca do cristianismo, isso é o que eles relataram, é superficial. Passa, por favor. Aí eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Do que a igreja, ou de quem a igreja é feita? Lembra dos números que eu trouxe? Agora uma pergunta para nós. De quem, ou quem é que faz a igreja? Eu queria que os pais levantassem as mãos aí e dissessem assim: diga eu. Nós é que somos a igreja. Qual a visão que os pais estão transmitindo para seus filhos quanto ao significado e à valorização da igreja, de nós como igreja? Nessa noite a gente vai refletir muito. E eu queria te motivar mesmo a refletir qual é o nível que nós estamos como pais e mães. Porque certamente, queridos, a temperatura desses jovens e adolescentes é uma consequência da ausência de experiência que eles não tiveram. Passa, por favor. A cada 10 jovens que entram na faculdade, isso é uma pesquisa recente, 7 se desviam. Aí eu tenho um versículo aqui para mim e para você muito conhecido, mas na maioria das vezes mal compreendido. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu não sei você, mas eu compreendo que essa segunda parte aqui é uma promessa. Não é algo opcional. Eu sei que existem as exceções, que existe a vontade do jovem, do adolescente que entra dentro da situação, mas eu creio, de acordo com o que está escrito, isso aqui é uma promessa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é uma promessa.
E eu e você, como pais, precisamos abraçar para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, não só confessar, mas principalmente conduzir os nossos filhos a ter experiência com Deus, que vai sustentá-los, principalmente em uma geração corrompida ao qual nós estamos vivendo. Pode passar, por favor? Ok. Nós vamos dar num bom lugar nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 37. Eu vim nessa noite aqui, eu quero dizer para você também que está me assistindo. Esse é o dia de você ser despertado para a sua responsabilidade em relação à sua família, ao momento que nós estamos vivendo a nível global. Mateus capítulo 24, versículo 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Está aí assim? Esse capítulo de Mateus 24, Jesus está falando aqui a respeito da sua volta, no primeiro contexto aqui, nos primeiros versículos, até o versículo 31, ele está falando da volta dele, quando ele vai pisar na terra, amém? Para poder julgar o anticristo, mas a partir do versículo 32, e passando por esse versículo 37, ele está falando da volta dele para a igreja. Ok? Ele está falando da volta dele para a igreja que vai acontecer nos ares. Os ímpios não verão Jesus quando ele voltar para a igreja. A igreja vai se encontrar com ele como noiva se encontrando com o noivo. Assim como a arca subiu e a família de Noé estava protegida, a igreja precisa entender que se desenvolve um relacionamento fechando as brechas para o diabo. O sangue de Jesus, o que Jesus fez, já foi um preço suficiente para nós vivermos protegidos, selados pelo sangue do Cordeiro, para nos encontrarmos com Ele nos ares. Não vou falar sobre escatologia, mas eu quero te trazer a consciência do momento ao qual nós estamos vivendo. Sinais estão aí alertas, guerras, rumores de guerras. Alianças entre nações para poder preparar o mundo para receber o anticristo. E nós precisamos ter a ideia de que existe um poder na experiência com Deus e com os nossos filhos. Mas também existe um poder na ausência da experiência. Como nós vimos aqui na pesquisa, essa ausência desse poder ou da manifestação de Deus provoca o quê? Filhos fora da igreja, filhos fora do contexto cristão. Eu declaro que não vai ser assim com os meus filhos nem com os seus filhos, mas eu vim aqui nessa noite para justamente nós refrescarmos a nossa mente esclarecida, como Pedro diz, da nossa responsabilidade como pais, por causa do tempo que nós estamos vivendo. Então Jesus disse aqui, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu te pergunto, você acha que a gente está vivendo um tempo parecido como Noé vivia? Nós estamos em uma sala de aula, eu quero a sua participação realmente para te despertar. Quem acha que nós estamos vivendo em um tempo parecido com o que Noé vivia? Você tem convicção disso? Nós estamos vivendo em um tempo, e eu considero às vezes até uma proporção maior, por causa da tecnologia. Onde as pessoas podem, na verdade, se prostituir, praticar pornografia por meio tecnológico. Antes não tinha isso. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia que a igreja será arrebatada. Essa vida normal, onde as pessoas vão valorizar mais a comida, a bebida, o casamento, festas, farras, se preocupa não, porque vai acontecer até Jesus voltar, está aqui.
Mas a nossa atenção é que como igreja, como pais, nós precisamos viver apercebidos dos sinais que está sendo falado lá fora. Mas vamos lá, versículo 39 diz: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu queria que o pessoal colocasse o slide, por favor. Você pode dizer, Deus é bom? Então, eu creio que está claro para muitos cristãos, os jornais estão falando, as manchetes estão pregando, que os sinais estão aí sendo evidenciados para a volta de Jesus. Alguns dias eu estava pensando, se cada cristão fizesse a sua parte, principalmente dentro da sua família, consequentemente, o evangelho, ele crescia numa proporção muito maior. E esse número de desviados dentro da igreja, na verdade, diminuía. Porque se cada um de nós, como pais, buscarmos ter experiência com Deus e conduzirmos os nossos filhos, levá-los para ter experiência com Deus, certamente o teu filho e o meu filho não vai se desviar. Passa, por favor. Pode passar? Uma das coisas que me chamou a atenção aqui nesse versículo 39 que nós acabamos de ler é que diz assim: e não o perceberam. O significado dessa palavra aí, perceberam, é ausência de conhecimento fundamentado em uma experiência pessoal. As pessoas, elas tinham as suas próprias experiências, fundamentada nas suas próprias experiências, seus desejos carnais, seus desejos pessoais. Só você ler Romanos capítulo 1 que você vai entender. Inclusive lá está falando que homem, na verdade, perdeu o seu modo natural de ser e começou a se relacionar com outros homens. Mulheres perderam o seu modo natural de ser e começaram a se relacionar com outras mulheres. Está assim, hoje ou não? Aquele contexto de Romanos capítulo 1 é o contexto do dilúvio. É a era pré-diluviana. E nós estamos vivendo assim hoje, nesse tempo hoje, onde o errado está sendo considerado como certo, onde a injustiça está reinando, onde o mal parece que está ganhando espaço. Passa, por favor. Eu queria, na verdade, te levar dentro do contexto de Noé, o que aconteceu aqui. O significado da palavra experiência vem de experienciar, ato ou efeito de experimentar, conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Eu sei que talvez você, quando viu esse título, o poder da experiência, talvez você pensou que alguém que ia ministrar era realmente alguém de cabelo branco, né? Ou alguém que não tivesse cabelo aqui. Mas meus cabelos estão ficando brancos também, viu, gente? Está pintando, para ajudar Deus, estou pintando. Mas vamos voltar para cá. Conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Eu queria fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. Quais são as experiências que nós temos tido dentro de casa com os nossos filhos? Quais são as experiências que nós temos tido com o próprio Deus que habita em nós, para nós não vivermos sem perceber os sinais que estão aí fora? Quais são as experiências que os nossos filhos têm dentro da nossa casa? Vou fazer uma pergunta para você que é pai. Quem é a fonte mais segura para o seu filho? É você ou um youtuber? Quem é a fonte mais segura para o seu filho? É você ou um professor da escola? Quando o teu filho se depara com uma doutrina ou uma ideologia que vai de encontro a um princípio bíblico, quando o meu filho se depara com isso, quem é a fonte mais segura para os nossos filhos?
Estou falando sobre isso, querido, porque minha filha tem 14 anos e constantemente, principalmente na hora do almoço, ela chega em casa no colégio, estuda de manhã, e aí ela fica, na verdade, querendo me fazer perguntas de coisas que ela escutou no colégio. E como eu me alegro com isso, porque eu posso te dizer que dá para perceber que a minha filha encontra em mim, Miguel tem 5 anos, mas a minha filha encontra em mim uma fonte segura. Esses dias, ela chegou, ela está aí não, né, Paulo? Esses dias ela chegou lá em casa e a gente almoçando, a mesa é importante, viu? Nós tivemos aqui uma ministração sobre a importância da mesa em dezembro. Se você não assistiu, corre lá no YouTube, pega para você se alimentar e se fortalecer. Nós estávamos se alimentando e geralmente é assim, é mais na hora do almoço mesmo. Aí ela pergunta, pai, o que é silhueta? Eu disse, silhueta? Que eu conheço é a silhueta da sua mãe. Eu não conheço outra silhueta, eu conheço a silhueta da sua mãe. Ela disse, não, pai. Eu digo, é o que, Nicole? Fala. Não, pai, sabe o que é? Porque uma amiga lá da escola, ela disse para mim que estava dormindo no quarto dela, no escuro, e quando estava dormindo, viu a silhueta da mãe dela assim no escuro. Aí eu, Paulo, pesquisa aí o que é silhueta. Para o espiritismo. Paulo foi lá, silhueta no espiritismo é justamente uma maneira de quem é espírita crer que vê pessoas, vê espírito, vê num reino do espírito, porque a primeira também começou perguntando assim, pai, alguém, ela pode na verdade ter o dom de ver as coisas? Eu digo, filha, ó, tem um óculos, temos o dom de ver tudo, mas o que é que você está querendo saber? Ela estava querendo saber de ver no reino do Espírito. E aí aproveitei o momento e fui instruir ela a respeito dos 5 dons ministeriais, a respeito dos dons do Espírito. Deve ser assim na nossa casa. E aí nós bloqueamos o coração dela para qualquer ensinamento contrário às Escrituras em relação à amizade dela nesse tema, nesse ponto. Outro dia nós estávamos almoçando e aí ela chega em casa, pai, sabe aquele filme que a gente assistiu sobre teoria da evolução e criacionismo? Eu disse, sei, Nicole. Não, porque o professor estava falando isso. Eu digo, tá certo, fala mais do que o professor estava falando. E ela começou a relatar. Não, pai, mas o professor não disse se era cristão ou se era ateu. Ele falou sobre a criação e falou sobre teoria da evolução. Só que na conversa eu percebi que o professor deu mais ênfase na teoria da evolução. E aí eu sentei com ela novamente e trouxe outro ensinamento bíblico. Entenda, querido, eu não estou querendo trazer a glória para mim, eu só estou querendo te fazer refletir o quanto você senta com os teus filhos para passar as instruções da palavra. O quanto de experiência nós temos com a palavra de Deus para que os nossos filhos tenham eu e você como fonte segura. Ah, mas a vida é muito corrida. De fato. A vida é muito corrida. Passa, por favor, o vídeo. Não? Então você fica ligado, se você não faz parte do grupo de pais, pede para a gente entrar que eu vou compartilhar lá. Esse vídeo fala de uma criança, o quanto ele valoriza a presença do pai. Não sei se você... É um vídeo muito conhecido, inclusive o pai bate o carro, e aí ele está com a criança dentro do carro, e ele vai lá no carro de trás e coloca um bilhete lá com o número de telefone, para que o cara ao qual ele bateu o carro entre em contato com ele. É um vídeo que fala sobre caráter, sobre, na verdade, os pais sendo a fonte segura para os filhos. Se der no final, me avisa para a gente exibir. Agora, passa por favor outro slide. Eu queria destacar algumas coisas aqui da vida de Noé, né? Porque quando a gente vê assim que a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz assim, Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos,
Noé andava com Deus. Esse tempo está certo mesmo aí? Vixe, Jesus. Eu acho que não. Mas vamos lá. Noé andava com Deus. Passa, por favor, outro slide. Passa, por favor, outro slide. Em Gênesis capítulo 5, versículo 24, a Bíblia vai relatar a respeito da pessoa de Enoque, que diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Outras versões diz que Deus o arrebatou. Passa, por favor, o slide. Então, ficou um pouco, eu acho que devido à configuração do slide, mas eu vou falar para você aqui. O que é que tem em comum entre a vida de Noé e a vida de Enoque? A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E na vida de Enoque, diz que Enoque andou com Deus. O que é que tem em comum entre eles? Maneira de viver que agradava a Deus. E aí eu parei estudando a respeito desse assunto de experiência, fui buscar e fazer cálculo quanto tempo se Noé alcançou Enoque, se Noé conviveu com Enoque, se Noé teve contato com Enoque. Se você fizer os cálculos, Noé morreu com 365 anos. Ele teve o seu primeiro filho chamado Metusalém com 65. Quando você faz os cálculos, o pai de Noé, que é Lameque, viveu com Enoque 113 anos. Poderia ser 114, né? Mas viveu 113 anos. Tem detalhes na Bíblia, querido, que se a gente não parar, a gente não vai conseguir extrair as pérolas. Passa, por favor, outro slide. Noé nasceu 69 anos depois que seu bisavô Enoque foi arrebatado. 69 anos depois que Enoque foi arrebatado, Noé nasce. Aí eu tenho uma pergunta para você. Então, com quem Noé aprendeu o estilo de vida que agradava a Deus? Perceba, as mesmas características. Enoque andou com Deus. Essa palavra andar fala de uma maneira de viver, de um estilo de vida de viver que agrada a Deus. Ao ponto, eu não sei você, querido, mas você viveu uma vida tão intensa para com Deus, ao ponto de Deus, ei, vem para cá, você está vivendo tão em santidade, em meio a uma geração corrompida, que é melhor você aqui, logo juntinho de mim. Agora, perceba, então com quem Noé aprendeu o estilo de vida que agrada a Deus, se ele nasceu 69 anos depois? Com o pai. Lameque teve contato com Enoque 113 anos. E essa influência de viver uma vida agradável a Deus, aceitável a Deus, ela é transmitida. Ela não é uma inquisição. Ela é por meio de preceitos, de exemplos, de ensinamentos, não só por meio do que nós falamos, mas principalmente por meio da maneira que nós vivemos. Se andamos na verdade, se consideramos mais os princípios da Bíblia do que aquilo que o mundo prega, se consideramos a Bíblia como um amor verdadeiro. Não, mas o amor não é assim não. O amor, o que importa é amar as pessoas e concordar com elas para que elas possam viver do jeito que ela quiser. Mentira! O verdadeiro amor, de fato, ama com o propósito de transformação. Deus nos amou de tal maneira, mas Ele também nos condicionou e nos capacitou para termos uma vida transformada. Para sermos transformados de glória em glória, de degrau em degrau. E essa glória ser manifestada dentro da nossa casa. Eu não sei você, mas eu fico pensando em Noé, que Noé talvez tinha como um troféu. Rapaz,
Eu tive um bisavô que agradou tanto a Deus, que foi arrebatado. Eu não posso viver diferente. Eu não posso viver outro estilo de vida, porque meu pai viveu assim, o meu avô viveu assim, o meu bisavô viveu assim. Eles viveram agradando a Deus, então também eu quero viver uma vida agradando a Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida. Então a experiência da manifestação divina dentro dos nossos lares vai fazer a diferença para que esses números negativos fiquem positivos. Sabe por quê, meu irmão? Se eu e você chegarmos primeiro na vida dos nossos filhos, o diabo sempre vai chegar atrasado. Sempre. Se chegarmos primeiro, fizermos a nossa parte, o diabo sempre vai chegar atrasado. Que os seus filhos e os meus filhos tenham eu e você como fonte segura. Aleluia, você pode dizer, Deus é bom. Eu não sei se você sabe, pode passar outro slide, por favor. Mas existiu uma geração que ela não conheceu a Deus nem as suas obras. Está lá em Juízes capítulo 2, versículo 10. Houve uma geração que não conheceu a Deus, nem as suas obras, e passaram a adorar Baal. Sabe qual foi o motivo? Se você ler antes, Josué tinha morrido. E eles não tinham uma referência de Deus aqui na terra. E por falta de referência, por falta de experiência, por falta dessa influência, eles, toda uma geração, viveu distante de Deus, sem conhecer as suas obras. Eu queria que você refletisse comigo. Qual o desejo do nosso coração para os nossos filhos? Eu quero te dar um conselho, se você tem adolescente a partir de 16 anos, considera a unção que está sobre o rema. De ensino, de fundamento. Ah, mas isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Pega as suas experiências e traz para o nível da palavra de Deus. E jamais traga a palavra de Deus para o nível das suas experiências. Amém? Precisamos pegar as nossas experiências e trazer ela para o nível da palavra de Deus. Acredita no que Deus estabeleceu. Então, toda uma geração, na verdade, ela viveu uma vida distante diante de Deus. Abre comigo Lucas 10, versículo 38. Por favor, eu queria que você fosse o pai ou a mãe. Eu queria que você fosse rapidinho lá no departamento infantil, pegar seu filho, eles estão esperando lá e vem para cá, tá certo? Independente da idade, dá uma carreirinha lá. Você pode pegar essa parte que você vai perder depois no YouTube, tá bom? Vem rápido, não se distrai para outro lugar. Vem rapidinho porque a gente vai terminar de uma maneira gloriosa nessa noite. Você pode dizer, Deus é bom? Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Você se alegra com isso? Se alegra? Mas tem algo a mais aqui. Jesus diz algo maravilhoso. Jesus diz algo a respeito do contexto que nós estamos tratando. Ele diz assim, preste atenção no que ele diz:
e esta não lhe será tirada. Como assim? Jesus estava falando de algo abstrato. Maria parou tudo ali naquele dia para ter comunhão com o Senhor, para receber dele. E Jesus diz, olha, ela escolheu a melhor parte, ou a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como alguém pode tirar algo de mim, de você, algo que é abstrato? Algo que não é palpável? Como pode? Só que Jesus não estava falando de algo palpável aqui. Jesus estava falando de experiência com Ele. Você que tem filho na universidade, você que tem filho querendo fazer Enem, entrando na universidade, se você conduzir os teus filhos para ter experiência com Deus, não tem cão dos infernos que arranque essa experiência dele. Se você sentar com o teu filho para ter experiência na mesa, na sua casa, para orar em línguas, para meditar na palavra, para ter comunhão com o Espírito Santo, para cantar louvores, para que os céus possam encontrar respaldo dentro da sua casa, para ser evidenciado, os nossos filhos tendo experiência, não tem quem arranque deles. Não sei se você lembra que o primeiro tópico, ou um dos tópicos da nossa pesquisa foi que os adolescentes consideravam que a vida que eles viviam era uma vida superficial, sem experiência. De quem é a responsabilidade de conduzir os nossos filhos para ter experiência com Deus? Não é da igreja, queridos. Não é da escola. Não é dos nossos familiares. É nossa a responsabilidade. E eu quero dizer para você aqui mesmo que é pai, eu sou pai, e eu entendo que existe uma responsabilidade maior sobre a minha vida como cabeça do que para com a minha esposa. A identidade da menina, ela é definida pelo relacionamento com o pai, pela influência com o pai. Por isso que a gente está vendo aí tanta perversão, tanta aversão. Por quê? Porque às vezes os pais não estão cumprindo o seu papel. Agora, deixa eu ler algumas coisas aqui para você. A gente canta uma música, né, que nela tem, mas a gente precisa entender o contexto. Diz assim em Ageu capítulo 2, não precisa você abrir por causa do tempo, diz que a glória da primeira casa será maior do que a primeira, ou do que a glória da segunda casa, perdão gente, eu disse o quê? Foi primeira. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A gente precisa entender o contexto ali. Esse contexto desse versículo não estava falando da gente, não está falando de mim e de você. A primeira casa ali é relacionada ao templo de Salomão, aonde a Bíblia diz que quando Salomão foi inaugurar, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé, porque a glória de Deus inundou aquela casa, e eles desfrutaram da glória de Deus. E esse segundo templo é um templo construído por Zorobabel, ao qual a glória manifesta dele seria a presença de Jesus. Era uma preparação para o Messias, mas não deixa de ser o contexto de casa. Agora, deixa eu relatar algumas coisas para você aqui. Vamos para Atos dos Apóstolos, não abre. Batismo no Espírito, todos estavam reunidos no mesmo lugar, em uma casa, e foram batizados no Espírito. Eles estavam reunidos em uma casa. Com isso é que eu quero dizer para você aí que está em casa me assistindo. Não estou te dando ou tornando relevante o não congregar, pelo contrário. A Bíblia diz que quanto mais verdes que o dia se aproxima, devemos motivar uns aos outros a congregar. Amém? Isso aqui não é uma liberação para você deixar de congregar, não. É só uma reflexão que Deus continua sendo Deus e tem expectativa de manifestar a sua glória dentro da nossa casa para promover experiência para nós e para os nossos filhos, ao ponto de ninguém vir arrancar. Perceba. Depois eles fervorosos, cheios do Espírito, por causa do batismo, eles saíram de casa em casa.
Paulo teve revelação do seu propósito dentro de uma casa e recebeu de volta a visão por meio da imposição de mãos. Pedro recebeu visão em um eirado de uma casa. E foi para a casa de Cornélio e a manifestação da glória de Deus aconteceu naquela casa. A igreja estava reunida em uma casa, eles oraram e Pedro recebeu o livramento, manifestação divina, experiência com Deus. O carcereiro foi salvo e ele, na verdade, creu para que toda a sua família recebesse a palavra, manifestação da glória de Deus. Na casa de Filipe, o evangelista, o dom das suas filhas foram evidenciados. E nesse lugar, um profeta Ágabo, na casa de Filipe, foi inspirado com uma profecia para Paulo. Diga, manifestação da glória de Deus. Dentro de uma casa, Jesus curou um paralítico que foi trazido pelos seus amigos. O que é que você precisa dentro da sua casa? Qual o milagre que você precisa? Deus continua com a mesma expectativa para a glória dele se manifestar dentro das nossas casas e os nossos filhos terem experiências com Deus. Dentro de uma casa, Zaqueu, que era ladrão, foi transformado ao ponto de se tornar generoso. Em um casamento ou uma construção da família, Jesus evidenciou seu primeiro milagre. Todos no casamento tiveram uma mega experiência. Água sendo transformada em vinho. Estou te falando sobre coisas relacionadas a casamento, a casa. Vou finalizar com isso. E vou pedir para você ficar de pé. Dentro de uma casa, Jesus ressuscita uma menina, a filha de Jairo. Talvez você esteja aqui nessa noite, clamando por uma ressurreição espiritual do seu filho ou da sua filha. Eu quero te dizer uma coisa, nós vamos orar nessa noite. Você pode ficar de pé? E eu queria que você abraçasse aí sua família mesmo, pega a sua criança. Eu queria chamar a bandinha aqui rapidinho. O pastor Tadeu foi muito guiado no início, quando ele começou orando em línguas. E nós vamos fazer isso agora. Eu sei que nós devemos chegar aqui na igreja com as nossas experiências de casa. Mas se você não está nesse nível, é momento de você ter experiência aqui e transmitir para a sua casa. Levar essa atmosfera para a sua casa. Porque é essa experiência com Deus, queridos, que vai fazer a diferença nesses dias que nós estamos vivendo. É essa experiência com Deus que vai sustentar as nossas famílias. Você pode levantar as suas mãos? Não precisa você esperar a bandinha não. Feche seus olhos. Se você quiser pegar, abraça aí. Queria chamar Paulo e Nicole aqui. Miguel. Oh, aleluia. Não espera orar não, gente. Ora aí. Pode orar. Oh, aleluia. Você pode, se quiser, juntar aí, ó. Junta as mãos da sua família e dos seus filhos. Família, tá? Família. Se você está só aqui, se você vê alguém só, você pode ir até a sua família aí. Rosta namaka promomo compre fruste lepune nelekite mombro stubre kite rebanamaka farasapa delekete. Roste nemo combre vamana capombre vostibi cove ribano combre fostene. Você pode aumentar a sua voz. Você pode dar voz ao que você está fazendo. Robere delle cante bobre, pamba mombre, pandeleri kicheche, ripeleri bivro, stima nave, ribane cante pobre, fude lebanas, riandei, cante indivi si, richa memore, pombe, pambre, pumbe si, ribenei en jove, rombeleri anca mavre, stibi kiten gema mas, tiba mamara na cancenche, riba na cancenche, ricancia mavre, pombre, fosse, riba, robe cancho, ripa cambove, combove, candembo, combove, rica tendere, kitchenje, ripambove, fissere na cambara varanacá. Você pode falar para a situação que você está vivendo, contrário à palavra de Deus. Oh, retamo, cobre-se,
Rica chambo pobre fiti ne cambovo su. Rica memore fore rite ne kicha menebre amave riandene cambara fassa. Rica te cama na bocove canta mancove camaras. Chica memore civique rich nemo rich nemo rich membo fiti nemo. Rica chica more fiti nemo rite nega more pa bra ba 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 ba. Rite nevresi rite gamove-se. Rique te câmara, move-se, cobre-pi, cobre-fi, telequende. Pai, nós declaramos famílias restauradas, declaramos fervor do Espírito, um despertamento em nome de Jesus. Você pode continuar orando em línguas. Oh, um despertamento em nome de Jesus. Filhos voltando para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus, por causa de uma inspiração divina, por causa de uma experiência com o Senhor. Sabedoria para tratar, sabedoria para educar, sabedoria para corrigir, em nome de Jesus. Sabedoria para corrigir, Pai. Eu oro por cada pai, por cada mãe. Eu oro por tua inspiração, Pai. A sua inspiração dentro de casa, a sua inspiração em cada lar, a sua inspiração na hora da mesa, a sua manifestação, a sua glória sendo revelada, o seu poder sendo manifesto, a sua palavra sendo valorizada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nenhuma família nesse lugar vai sucumbir em meio às ideologias daquilo que vem do diabo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nenhuma família vai sucumbir às ideologias que estão tentando disseminar, ao qual está sendo disseminado, estão tentando, Pai, desconstruir a família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, oramos pelo Senhor, fortalecendo, Pai, fortalecendo cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta pessoas para interceder por essas famílias, Pai. O Senhor levantando pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um fervor de Espírito. Ore pobre fande bacavara sandava. Ripo cove si pecambara varanaka. Janka move si vikireche. Rica move-se. 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 Cambo befande. Uacanjemo cobre-se telequete. Falido todo o projeto das trevas para divórcio nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Falidos todo o projeto das trevas para divórcio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós desfazemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os olhos do entendimento sendo abertos para compreender a valorização do casamento, para compreender as virtudes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Amém, amém. Oh, aleluia. Mande apontar alguma coisa. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Agradeço pelo pão de cada dia, e o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas